Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que bom poder estar na casa de Deus mais uma vez para adorar o Senhor. Ele tem estado sempre conosco. Pode ter certeza disso. Ele vai estar sempre ao nosso lado para nos abençoar. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, bem conhecido, que nós vamos comentar algo aqui de Deus, e eu tenho certeza, como é culto de edificação, a palavra de Deus edifica as nossas vidas. Oh glória! Que possamos sairmos daqui melhor do que entramos. Cada vez que nós viemos para a igreja, nós viemos para adorar, ouvir Ele e servi-lo melhor. Por isso que é culto de edificação, para nós servir a Deus melhor. Quem achou diz amém. Diz a Bíblia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Sente, meus irmãos. Glória a Deus. Coisa boa é louvar o nome de Jesus. Dentro desse texto que nós acabamos de ler, nós observamos que há uma colocação muito importante. O último versículo, ou seja, a parte B do versículo, ao que vencer. Logo, nós entendemos então que a nossa fé, ela vai ser tentada. Nós vamos passar por alguns obstáculos ou algumas adversidades, mas nós precisamos estarmos na presença de Deus, envolvido com Deus, para vencermos. Oh glória! Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Iniciamos, aceitamos Jesus, começamos a servi-lo e com certeza enfrentamos desafios, enfrentamos adversidades. E essas adversidades, ela não vem somente para alguns, ela vem para todos. Para todos. E todos que aqui estão, sabem do que eu estou falando. Porque todos nós já sofremos, já enfrentamos desafios, já enfrentamos afrontas, mas continuamos na presença do Senhor, lutando, porque o nosso alvo é o céu. Oh glória! O nosso alvo é vida eterna. O nosso alvo é não receber o dano da segunda morte, mas termos vida e vida com abundância. Oh glória! Mas para isso nós precisamos lutar. Não existe vida plena aqui. Não existe. Não existe como eu dizer, eu sou feliz 100%. Não tenho problema, na minha casa é um mar de rosa, porque eu agora sirvo o Senhor, eu tenho dinheiro, eu tenho um bom emprego, eu tenho tudo, não me falta nada. Existe isso? Jesus ensina dizendo, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Oh glória! Então nós enfrentamos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós aceitamos também uma batalha espiritual. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Se nós olharmos na Bíblia,
em Isaías, no capítulo 54, versículo 17, diz assim a Bíblia: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Nós somos tentados, nós enfrentamos desafios, mas nós somos vencedores em Cristo Jesus. Nessa batalha, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não estamos simplesmente numa batalha que podemos perder, porque nós servimos um Deus que não perde, que não perdeu, que é vencedor. E nós nele, em Cristo Jesus, também somos vencedores. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, e eu me chamo a atenção que eu quero me basear exatamente nesse texto. Nós lemos aqui em Apocalipse sobre ao que vencer. Ao que vencer não receberá o dano da segunda morte, mas vai ter vida, e vida com abundância. A Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 5 e o versículo 8, muito conhecido, e a Bíblia diz assim, sede sóbrio, o apóstolo Pedro escreve, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Primeira adversidade que nós temos, que eu vejo que é a causa de toda a luta do ser humano, é o diabo. Deus não fez o homem para sofrer, para passar dificuldades, para ser injustiçado, para ser caluniado. Deus não fez o homem para isso. Deus não fez o homem para sofrer enfermidades. Deus não fez o homem para morrer. Quando Deus fez o homem perfeito. Quando Deus forma o homem não conhece erro, não conhece maldade, não conhece mentira. O homem é perfeito no Éden. Oh, glória! E ele tem intimidade com Deus, ele tem comunhão com Deus, porque o homem é perfeito. Não conhecia maldade, não sabia mentir, ele não conhecia, ele não sabia disso. Não tinha angústia, dor, tristeza, mágoa, não sentia inveja, ódio, não sentia. Ele só sentia prazer, alegria, que coisa boa é estar na presença do nosso Deus. Mas o homem peca. E quando o homem peca, através da desobediência, lá no Éden, todos conhecem a história. A primeira coisa que o homem faz é se esconder. Antes o homem não conhecia o mal, só conhecia o bem. Agora o homem herda a natureza do mal. E aí, em si mesmo, entra então algo que ele passa a conhecer o bem e o mal. Ele passa a sentir alegria, mas também sente tristeza. Ele sente amor, mas também entra dentro dele o ódio. E a primeira coisa que ele faz é: eu fiz algo errado. Antes o homem não errava. E então ele tenta se esconder de Deus. E quando ele tenta se esconder de Deus, quando Deus chama ele lá no jardim, quem não conhece essa passagem do jardim do Éden? Adão e Eva, e Deus chama Adão: onde tu estás? E ele disse: Senhor, eu vi que eu estava nu, eu fiquei com vergonha, eu não sentia isso, e eu estou com vergonha, eu desobedeci ao Senhor, eu fiz algo errado contra o Senhor. E Deus pergunta: por que fizeste isso? Aí ele vai colocar a culpa em outra pessoa. Começa a maldade no ser humano. Oh, aleluia!
Por causa do pecado, nós herdamos um corpo corruptível. Eu não vivo para sempre. Um dia eu vou morrer. Um dia nós vamos morrer. Nós estamos aqui de passagem por um pouquinho de tempo. E enquanto estamos nesse corpo, nós precisamos lutar para ganharmos novamente a perfeição, a vida eterna. Que só conquistamos ela em Cristo Jesus. Aí nós observamos um texto que o apóstolo Pedro cita: sede sóbrio. E o que é ser sóbrio? Isso é um ensino para nós edificarmos a nossa vida. Sede sóbrio. Quando Pedro escreve isso, para nós entendermos, é para nós não estarmos fora do nosso juízo. Ser sóbrio é não estar embriagado. Ser sóbrio é estar em sã juízo, em sã consciência. Isto é ser sóbrio. Você observa o mundo aí, quando eles vão para o mundão, para as bailadas, né, que existe. Baladas, né? É isso aí. Para as baladas, para o mundo aí. E eles se embriagam. E o que é que acontece? Há brigas, há morte, há traição, há tanta coisa, porque eles não estão sóbrios. Eles estão movidos pelo álcool, por entorpecentes, e até por uma emoção daquele momento que eles estão vivendo. Então, naquele momento, eles não estão pensando em nada. Existem também os momentos, claro que eu estou falando para a igreja, que não se envolve com essas coisas, mas muitas vezes nós também enfrentamos desafios, nós somos afrontados. E quando nós somos afrontados, nós nos iramos. Iramos. Quem nunca se irou? Quem nunca passou pelo momento que ele ficou quase incontrolável? A forte emoção não nos deixa sóbrio. Por isso o ensino é: escute, não haja numa força emocional, muitas das vezes incontrolável. Você precisa baixar a cabeça. Tem palavras que nós dissemos que nós não queríamos dizer. E sabe por que nós dissemos? Porque estamos naquele momento de ira. Estamos naquele momento difícil. Estamos naquele momento que recebemos uma afronta. E se nós falarmos, vamos dizer bobagem. E se nós agirmos, vamos nos descontrolarmos. Logo o apóstolo diz: sede sóbrio. Em meio a um momento em que há um descontrole em nós precisamos parar e pensar: eu preciso estar consciente. Oh, aleluia! Quem está entendendo a mensagem aqui? Aleluia! Não haja no momento em que você está sob fortes emoções. Isso vai tirar e você vai fazer coisas erradas. E sabe o que é que vai acontecer? O nosso adversário vai se utilizar desta arma para tentar te derrubar, para tentar nos derrubar. Mas se nós pararmos um pouco, orarmos antes de falarmos e termos consciência, Deus vai pelejar por nós e nós seremos vencedores. Oh, glória! Sede sóbrio, esteja em sã consciência. E aí a segunda parte é: vigiai. Logo eu preciso entender o que é vigiar. Nós temos aí em alguns departamentos guardas, são vigias. Em algumas bancos. E o que é que eles fazem ali? Eles vigiam. Eles estão cuidando de certo patrimônio. Então eles estão ali para vigiar. Se houver um movimento estranho, quando eles vejam algum suspeito, eles já esperam, dizem: cuidado,
tem suspeito aqui. Isso é um vigia. Ele está observando o que está acontecendo. O vigia não pode chegar lá e sair da porta e agir de qualquer maneira. Ele tem que estar no seu posto para que ele não seja surpreendido. Quando o apóstolo escreve dizendo, sede sóbrio e vigiai, logo ele está dizendo, nós temos um adversário. Cuidado! Esteja atento, que existem movimentos, que é Ele que está agindo para te derrubar. Vigia, esteja sóbrio, consciente e seja um vencedor. Nosso adversário não brinca. Nosso adversário, ele não quer o nosso bem. A nossa luta não é contra a carne e sangue, a Bíblia diz. Não é contra os seres humanos. Não. A nossa luta é contra as potestades nas regiões celestiais. É contra as forças espirituais da maldade, que agem para destruir todos aqueles que servem o Senhor. Portanto, vigiai. Oh glória, não abra a porta. Às vezes a gente diz que o diabo chega e arromba. Não, se o Senhor estiver na porta, ele não tem como arrombar. Pode ter certeza que na tua casa ele não vai arrombar, porque o Senhor dos Senhores está na tua vida. Oh glória, ele vai tentar achar uma brecha para entrar, mas se você não abrir a porta para ele, ele não entra. Ele não vai entrar na porta do teu coração, na porta da tua mente. Às vezes ele entra tentando te induzir ao mau caminho. Feche as portas, esteja em sã consciência, vigia que Deus te dará a vitória. Oh glória, por isso a Bíblia está dizendo, o próprio Jesus diz, todo aquele que vencer não vai receber o dano da segunda morte. Oh glória, mas receberá a vida eterna. Oh glória, quando nós observamos o texto da palavra de Deus, nós então entendemos que enquanto estamos nesse mundo, nós precisamos lutar. Tem coisas que nos sobrevêm, que é para a nossa edificação. Tem lutas que nos sobrevêm, que é para nos levantar. Portanto, esteja consciente, vigie e acredite, Deus está no controle da tua vida. Oh glória, se eu estou bem com Deus, se a minha vida estiver bem com Deus, todas as adversidades que eu vou enfrentar, vai ser para mim prosperar. Se você está enquadrado na Bíblia, se você vive uma vida abençoada por Deus, dentro da vontade de Deus, toda adversidade que se levantar contra você, vai ser para te levantar. Oh glória! Portanto, nós temos que ir até o fim. Desistir? Jamais. Tem coisas que nos sobrevêm que nós não entendemos. Não entendemos. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos. Aí entra a fé. Eu preciso só usar a fé. Acreditar que Deus está no controle da minha vida. Pare de questionar. Quantos questionamentos? Por que Deus? Por que permitiu isso? Até quando, Deus, eu estou assim? Ainda se falar só com Deus, isso é bom. O pior é quando começa a contar para os outros. Nós não podemos fazer isso. Isso mostra fraqueza e falta de fé. Isso mostra que nós estamos focando mais a dificuldade do que o Deus que nos garantiu vitória. Mas eu estou passando por uma luta incrível. Acredite, Deus não vai te abandonar nunca. Oh glória, olhe para José. Deus queria levantar José, só que ele não sabia como é que ele ia ser levantado. Deus iria usar filho de Jacó, aquele menino querido do pai, amado do pai, mas invejado dos seus irmãos.
se levantam contra ele, só porque ele servia a Deus, só porque ele era temente a Deus, só porque ele fazia as coisas que agradavam a Deus e também ao seu pai, escutava as histórias que o seu pai Jacó lhe contava, isso acrescentava a sua fé. Foi invejado. Foi invejado. Tem sonhos, mas não sabe o que vai acontecer, ele simplesmente sonha. Mas Deus está preparando o caminho. Deus está preparando o caminho. Certa feita ele vai ao encontro dos seus irmãos, mandado pelo seu pai, e quando ele chega lá, os seus irmãos olham para ele, para José, e diz: chegou a oportunidade. Vamos pegar o nosso irmão, vamos matar ele, vamos levar as vestes, e dizer para o pai que uma fera o matou. E eles pegam ele e jogam numa cova. Se deixa ele morrer ali à míngua, para que o sangue dele não caia sobre nós, vamos deixar ele ali morrer à míngua nessa cova. Deus planeja, porque as coisas acontecem não é por um acaso. Não é. De repente está passando uma carruagem, bem perto deles. Uma carruagem ismaelita, aqueles que comerciavam escravo. Passavam por ali, e quando eles passam por ali, um dos seus irmãos diz assim: escute, em vez de matar, vamos vender ele. Pelo menos estamos tranquilos. Então vamos fazer isso. José é vendido como escravo por algumas moedas. E ele vai parar no Egito. Quem não conhece essa história? Aleluia. Lá no Egito, ele é vendido como escravo e vai entrar na casa do capitão, do chefe do exército ali do Egito, casa de Potifar. E ele chegando lá, ele torna-se o mordomo. Tudo estava bem, até ali ele enfrentou algum sofrimento, mas a hora que ele chega ali, eu acredito que ele pensa: agora chegou o momento em que eu vou descansar. Sofri tanto, tanta angústia, tanta calúnia, tanta dor, vendido como escravo, mas ele continuava tendo fé no Deus de Israel, o seu pai. Ele continuou ali. E mais uma vez José é caluniado dentro da casa, ele é tentado, mas a sua fidelidade a Deus, oh glória! Tem coisa que acontece em nossa vida que nós não sabemos, é Deus projetando algo de bom para nós. Nós precisamos confiar no Deus de Israel, no Senhor Jesus Cristo, oh glória, aleluia! Que Deus nos ajude e nos faça entendermos. Tem coisa que é armação demoníacas, tem coisa é Deus trabalhando. Tem coisa que é Deus trabalhando ao nosso favor. Oh, aleluia. Quando então, José lá no Egito, ele é caluniado. Ele é caluniado por tentativa de estupro. E então eles pegam ele e prendem. E ele fugiu dessa ação e inverte a história. E mais uma vez José é colocado no cárcere e agora com uma dificuldade muito grande. José poderia estar no seu coração: agora, se um dia eu sair daqui, se eu tiver uma oportunidade, eu vou me vingar de todos os meus irmãos. Se eu tiver uma oportunidade, se eu tiver a oportunidade de ver os meus irmãos novamente, eu vou me vingar de todos eles. Foi isso? Não. Ele não estava pensando nisso. Ele sabia que o Deus de seu pai, seu avô Isaac, bisavô Jacó, Abraão, oh glória, estava na vida dele. Oh aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Passa-se um tempo, ele já se torna dentro da prisão chefe. Deus já está na vida dele ali. Mais tarde, resumindo, ele torna-se
governador do Egito. Aleluia, só abaixo do rei. Ele era o governador do Egito. O homem respeitado e por muitos batiam continência quando passavam por ele. Ele conseguiu um alvo tão grande. Deus havia projetado ele para proteger os seus próprios irmãos, sem que ele soubesse. Sem que ele soubesse. Pois quando a fome veio sobre toda a terra, os irmãos são conhecedores do sonho, aleluia, de Faraó, do sonho de Faraó. Quando ele sonhou aquele sonho com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, logo ele traz a interpretação do sonho. E então 7 anos de miséria, 7 anos que não chove sobre a terra. E depois vem, então ele guarda tudo que vem de bom para enfrentar os 7 anos de dificuldade. Aleluia. E quando ele guarda tudo aquilo ali, mais tarde seus irmãos vão ir lá para pedir comida, para pedir alimento. E o que José faz? Oh glória! Sem entrar em detalhes, mas José abraça todos os seus irmãos, traz para morar com ele. Oh glória! E o nome do Senhor é glorificado na vida de José. Tem coisa que acontece na nossa vida que nós não entendemos. Deus está no controle de tudo. Eu não sei qual é a tua dificuldade, qual é as lutas que têm se levantado contra a tua vida. Eu só tenho certeza de uma coisa: acredite, Deus está no controle. Não se desespere, você não vai perder esta batalha. Deus promete em te fazer um vencedor. Oh, aleluia! Nós precisamos entendermos isso, lutarmos e acreditarmos em Deus. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versículo 6, e assim com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Eu acredito no Deus de Israel, o Senhor nosso, o que nos protege. Oh, aleluia! Se nós temos esse Deus na nossa vida, nós não somos só vencedores, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Você que aceitou Jesus, nós que aceitamos Jesus, nós precisamos entender que nós não servimos um Deus feito pelas mãos dos homens, um Deus que se manifesta, que está no nosso meio, que a sua presença é real, que Ele peleja por nós. Ele peleja pela minha vida e pela tua vida. Oh glória! Aleluia, eu preciso crer nesse Deus maravilhoso, que com certeza está do meu lado para me abençoar, para me proteger, para me guardar. Oh glória, em meio às dificuldades, Ele permite até um ponto, mas no momento certo Ele estende as suas mãos e nos dá vitória. Oh glória, eu sei que Deus está falando aqui. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com alguém aqui, para abençoar de forma maravilhosa, para que você entenda que você precisa estar em alerta. Enquanto estamos nesse mundo, nós precisamos estar em alerta. Nós temos um adversário, mas temos um Senhor que venceu esse adversário. Nós enfrentamos lutas, mas não seremos perdedor. Nós enfrentamos desafios, mas não vamos morrer. Nós vamos viver para sempre com o Senhor. Ele promete estar sempre conosco, portanto, precisamos confiar nele. Faz-me lembrar de uma passagem muito interessante. Quando o apóstolo Paulo chega em Filipos, Paulo e Silas, eles vão a um determinado lugar e são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E eles vão, sendo conduzidos por Deus, eles vão até um lugar num lago, onde as mulheres estão lavando. E eles chegam lá e começam a ministrar a palavra de Deus e a pregar para aquelas mulheres. E algumas mulheres aceitam Jesus. E uma mulher por nome Lídia
se manifesta dizendo: se vocês acham que eu realmente aceitei o Senhor, podem entrar na minha casa e ali ficar, ali orar e se prepararem. E o apóstolo Paulo diz que ela nos constrangeu eles a isso, e eles foram lá. E todos os dias eles iam para a oração. E quando eles iam para a oração, havia uma moça. Quem não conhece essa passagem, não é verdade? Uma moça com espírito de adivinho. E ela olhava para o apóstolo Paulo e Silas e dizia assim: esses homens que vocês estão vendo são homens de Deus, que vos anunciam o caminho da salvação. Mas isso trouxe uma ira ao apóstolo Paulo, porque com certeza, como ela pronunciava, não era exatamente assim. Tinha algo acontecendo por trás. Ela estava sendo usada pelo espírito de adivinho. O apóstolo Paulo, cansado com aquilo ali, vai ao encontro dela, repreende o espírito que está na vida dela, e aquela moça é liberta pelo poder de Deus. Veja o que acontece. Agora, os que faturavam com as adivinhações dessa moça, pegam o apóstolo Paulo, Silas, e lançam eles na prisão. E sabe o que acontece? Eles são açoitados. Levaram açoites, amarrados, e vão para o tronco, junto com alguns presos que lá estão. Paulo não sabia. Por que este sofrimento? Porque Deus tinha um projeto ali. Deus tinha um projeto em salvar um homem ali. Deus tinha um projeto em salvar uma família ali. Em meio às dificuldades que ele enfrentou, mas lá na prisão, Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor. Enquanto eles adoravam a Deus, enquanto eles oravam a Deus, perto da meia-noite, diz a Bíblia, vem um terremoto. A resposta de Deus vem. E quando vem esse terremoto, que abala todos os alicerces das cadeias, e todas as prisões são abertas. Aleluia. E o carcereiro, vendo isso, ele pega uma espada e tenta se matar. E eu acho interessante esse texto, porque ele está lá fora, e eles estão ali no escuro, não estão vendo o carcereiro, mas o Espírito Santo fala com o apóstolo Paulo, e aí ele diz: ei, não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui, ninguém saiu. Oh glória! E aí aquele carcereiro vai lá, pega uma lamparina, acende e vai entrar para dentro e vai ver que todos estão ali. Sabe por que eles estavam ali? Porque a presença de Deus era real naquele lugar. Sabe qual é o melhor lugar de nós estarmos? É aonde tem a presença do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Sabe por que nós estamos hoje aqui? Porque a presença de Deus está aqui. Se não for a presença do Espírito Santo, que adiantaria nós estarmos aqui? Estamos aqui porque Deus tem estado conosco. Oh, glória! Aí quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós observamos que durante aquela madrugada, o carcereiro pega Paulo, Silas, levam para sua casa. Ele fala do amor de Jesus lá, se converte toda a família. E então eles pegam, lavam os vergões do apóstolo Paulo, para no dia seguinte ele ser solto. Sabe por quê? Deus está no controle de tudo. Nós precisamos a depender de Deus. Nós precisamos a viver na dependência de Deus. Tem coisas que nos sobrevêm para que o nome do nosso Senhor seja glorificado na nossa vida. Oh, aleluia! Eu não sei qual é a tua adversidade, qual é o teu problema, qual é a tua situação, o que você vem enfrentando. Agora eu gostaria que você entendesse uma coisa. Acredite, Deus está com você. Oh, aleluia! Enquanto nós vivermos aqui, enquanto nós morarmos aqui, nesse corpo, nós enfrentamos desafios. Oh, aleluia! Nós observamos na palavra de Deus que nós precisamos permanecer. Tem muita gente que para na metade da caminhada, vive muito do passado, vive só falando do que ele era. Não, eu não posso ficar falando do que eu era, eu preciso falar do que eu sou hoje. Eu
preciso ainda usar a minha fé hoje. Eu preciso entender que Deus está na minha vida hoje, que eu posso ser instrumento na mão dEle hoje, que Ele ainda faz milagre, que Ele ainda está no controle. Oh, glória! Eu me lembro quando eu aceitei Jesus. Com certeza você também se lembra. Aquele primeiro amor, aquela coisa maravilhosa. Quando aceitamos Jesus, não tinha situação difícil, não tinha hora para nós orarmos. Propósito até de orar a noite inteira. Jejuar, jejuava. E nós vivíamos naquela dependência. Deus era tudo. Poderia se levantar o que quisesse levantar. Mas a nossa fé, nós não se curvávamos para nada. Nós contemplávamos milagre, recebemos batismo no Espírito Santo, Deus nos enchia, falávamos em línguas estranhas. E quantos já não pularam dentro da igreja? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que coisa boa quando nós aceitamos Jesus. Mas nós temos que vivermos isso ainda. Oh, glória! Quando nós aceitamos Jesus, quando nós vivemos aquele primeiro amor do Senhor na nossa vida, oh glória, tínhamos prazer de falar de Jesus, não falávamos de luta, ninguém tinha prazer em falar de situações difíceis na sua casa, porque nós vivíamos de vitória em vitória. As lutas não vinham na época, vinham, mas Deus era maior do que as lutas que vinham para a nossa vida. Oh, aleluia! Nós precisamos entender uma coisa: o nosso Deus não mudou, continua sendo o mesmo, Ele continua agindo. Então onde é que está o problema? Onde é que está a mudança em nós? Hoje nós olhamos muito para as adversidades. Nós nos lamentamos quando alguém nos calunia. Ficamos tristes quando alguém fala mal de nós. Falamos mal dos outros. Julgamos os outros. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para servi-lo, para adorá-lo. Oh, glória! Deus não nos chamou para vivermos vidas de derrota. Deus nos chamou para sermos vencedores. Embora as maiores lutas que nós passarmos, as maiores dificuldades que nós enfrentamos, mesmo assim, nós glorificamos o nome de Jesus. Oh, glória! Vamos ficar em pé. Aleluia! Eu tenho certeza de uma coisa. Sabe quando é que vai cessar as adversidades? Você sabe? Eu vou dizer para você quando é. Se você não sabe, eu vou dizer. Vou dizer agora. Sabe quando é que você nunca mais vai ter problema? Sabe quando é que você vai dizer assim: a partir de hoje, eu vivo uma vida plena? Só quando nós partirmos daqui. Hoje nós vencemos. Hoje você venceu. Nós estamos aqui. Oh, glória! Amanhã é mais um dia. Vamos vencer mais o dia de amanhã. Agradecer a Deus novamente. No outro dia mais outro. E assim nós vamos de vitória em vitória. Oh, glória! Paulo falava disso. Eu aprendi a passar necessidade. Aprendi a ser desafiado por os irmãos, por aqueles que eu nem esperava. Mas eu não desisti. E aí ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? As lutas? As tribulações? Os problemas? A enfermidade? Nada, nada, nada. Oh, glória! Porque nós estamos lutando para garantir vida eterna. Vida eterna. Qual é o seu tesouro? Qual é o seu tesouro? O seu tesouro é ter uma vida bem-sucedida? Se for, somos os mais miseráveis. Embora isso é bom, e Deus nos garante em nos abençoar e cuidar de nós. Mas sabe qual é o meu maior tesouro? O nosso maior tesouro? É morar no céu. É vida eterna. Oh, glória!
Quantos lares sendo destruídos porque um bota a culpa no outro? Se você serve a Jesus, se a esposa serve a Jesus, se o marido serve a Jesus, não há contenda, nem briga, Jesus vai cuidar. Quantas situações. Oh glória, valorize a salvação que Ele deu, valorize o sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário e nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Não somos merecedores, mas pela fé em Cristo Jesus, oh glória, estamos lutando para chegarmos no céu. Vai passar essa dificuldade. Você vai vencer. A mensagem que vos declaro agora é essa: nós não estamos lutando para vencer, estamos lutando porque já somos vencedores. Oh, aleluia! Mas o que aconteceu na minha vida é muito difícil. Acredite, você vai vencer. Não, mas o que está sobrevindo é impossível. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Será que existe como eu passar por essa dificuldade, por essa adversidade? Eu digo para você, tem. Será que eu vou vencer? Eu vou dizer para você aqui com a maior convicção do mundo: você já é um vencedor. Você está aqui. Você é um vencedor porque você está aqui. Eu não sei o que está acontecendo, mas vai cessar. Jesus vai chegar um momento que Ele vai dizer: Deus, eu estou agindo por você. Eu vou orar aqui, porque eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus, algo do céu aqui. Eu sei que tem pessoas aqui que o Senhor vai abrir as portas na sua vida, dizendo: está chegando o fim dessa batalha, está chegando o fim. Se essa mensagem falou com você, eu gostaria que você saísse e viesse aqui na frente. Mas será que precisa? Precisa. Se Naamã não fosse lá no Rio Jordão, quando o profeta determinou, ele não seria limpo. Não seria. Ele só foi limpo quando obedeceu e foi lá. Ai do Imandagachura Bagai. Oh glória! A tua luta não é contra os seres humanos. A tua luta é contra as forças espirituais da maldade, que vão cair por terra. Vão cair por terra, porque você não nasceu para perder, você nasceu para vencer em Cristo Jesus. Oh glória! Talvez você diga assim: olha, mas eu fiz algo que até mesmo eu não me perdoo. Será que tem jeito para a minha vida? Escute o que eu vou dizer: tem. Olha, mas o que eu fiz foi desagradável. Olha, tem solução para você. Enquanto existe vida, enquanto você respira, oh glória, a tua vitória está nas tuas mãos hoje. Churamandagai. Oh glória, as mãos do Senhor estão estendidas aqui hoje. Tem vidas sendo tocadas aqui hoje. Manda lava churamandagai. Tem coisas que nós enfrentamos que nós não acreditamos. Eu não sei se foi alguém que se levantou contra você. Não sei. Eu não sei se foi a circunstância que te levou ao que você está passando. Também não sei. Nem me interessa saber. Agora eu tenho certeza de uma coisa: Ele está olhando para você hoje. Se você crer, a vitória para a tua vida está aqui. Está aqui. Aleluia. Eu estou sentindo Ele aqui.
irmão Jorge ali. Isso. Chega aqui orar, presbítero irmão Jorge. Oh glória. Tem vidas sendo tocadas aqui. Tem vidas que Deus está mudando história aqui hoje. A sua fé vai ser acrescentada. Você vai ver as adversidades, os seus problemas com outros olhos. Aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor. Oramos, nosso Deus e nosso Pai, na sua presença, Jesus. Nós estamos agora com nossas mãos levantadas, Pai, com as nossas vozes voltadas a Ti, ó Pai, pedindo, Papai querido, e cada alma, Pai, que está aqui na frente, Jesus, estão querendo, Pai, uma resposta sua, Jesus. Eu não sei, Pai, mas o Senhor sabe qual o problema de cada alma, Jesus. Meu Deus, eu rogo pela sua divina misericórdia e bondade, Papai querido. É por isso que nós estamos aqui, Jesus. Confiamos no seu poder, confiamos numa libertação, confiamos no milagre, confiamos na cura, Pai. Nós confiamos, Pai, para que o Senhor entre com providência de cada lares, Pai. Pai, ali, Pai, onde tem desavença, Pai, onde muitos estão em cima do muro, estão desanimados, estão dizendo tudo acabou. Se o Senhor não falar comigo hoje, eu não vou mais para a sua casa. Mas eu te digo nesta noite hoje, o seu hoje é vitoriosa em nome do Senhor Jesus. Hoje o Senhor entrou com providência na sua casa e disse: chega, chega, a vitória chegou na sua vida. Nós te agradecemos, Papai querido, em nome do Senhor Jesus. Sabemos que a vitória é nossa, porque nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos no seu poder, nós cremos na sua misericórdia, que é de geração em geração. Muito obrigado, Papai, porque até aqui o Senhor tem nos ouvido. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.